Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé e realmente é um motivo de muita alegria saber que você confia nessa programação. Essa programação é para você, meu amigo católico, meu amigo evangélico, espírita ou de qualquer outra religião. Na verdade, nós não viemos aqui pregar uma religião, nós viemos pregar o reino de Deus, viemos pregar Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento eu quero fazer uma reflexão, como a gente sempre faz, de uma palavra muito interessante, está lá em Gênesis capítulo 22. Assim diz a palavra de Deus: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, e iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs as lenhas, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas as mãos sobre o rapaz, e não lhe faças. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Talvez essa passagem seja uma das passagens mais significativas da Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Porque aqui nós vemos um homem chamado Abraão, e a Bíblia diz que é o pai da fé, amigo de Deus, um homem que é reconhecido tanto pelos judeus quanto pelos cristãos e até mesmo pelos muçulmanos. Um homem acima de qualquer situação, com caráter inquestionável e que esperou uma promessa do seu filho por 25 anos. Agora Deus estava colocando Abraão à prova. E o que nós aprendemos sobre essa situação?
Primeiramente, que as provas sempre antecedem a promoção. Ou seja, você jamais vai ser promovido se primeiramente você não for aprovado. Isso acontece no nosso mundo, ou seja, para você passar de um ano para outro, você precisa ser aprovado, alcançar a média. Para você passar no vestibular, você precisa passar pelas provas e ser escolhido, selecionado entre os outros candidatos. Para que você passe num concurso público, você tem que se preparar, você tem que buscar com muita disciplina e ser aprovado. Ou seja, uma prova e a devida aprovação, ela sempre antecede a promoção. Então, não há promoção sem haver provação. Aqui, Deus coloca Abraão à prova. Não foi o diabo que colocou Abraão à prova, mas o próprio Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus não tenta ninguém, porque não pode ser tentado pelo diabo. Mas Deus nos coloca à prova. Dia a dia, nós estamos sendo colocados à prova. Interessante que Deus diz assim, ó, toma o teu filho Isaque, o teu único filho a quem amas. Mas pastor, eu estudei na Bíblia Sagrada que Abraão tinha outro filho chamado Ismael, com certeza. Mas já fazia muito tempo que Ismael estava longe de Abraão, seu pai, e agora o coração de Abraão estava muito voltado e fixado em Isaque. Isaque era uma prioridade na vida de Abraão. Quem sabe Isaque era o maior tesouro na vida de Abraão. E ele disse assim, leva agora o teu filho, a quem tu amas, e mata-o em holocausto. Mas, pastor, parece que o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento é bem diferente do Deus do Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós vemos um Deus amoroso, nós vemos um Deus misericordioso, e no Velho Testamento parece um Deus até muitas vezes rancoroso, que faz guerra e manda matar. Não, o Deus é o mesmo Deus. A questão é que nós vemos na Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse, as várias facetas de Deus. Assim como Ele é amoroso e Deus é amor, Deus também é justiça. E assim como Ele é pai, e todo pai quer disciplinar, corrigir seu filho para que o seu filho possa efetivamente ser um filho melhor. Assim também Deus faz comigo e faz contigo também. Eles levaram 3 dias até chegar no Monte Moriá. Monte Moriá hoje é a cidade de Jerusalém e o lugar onde foi feito o sacrifício, deveria ser feito o sacrifício de Isaque. Hoje, no tempo anterior, era o Templo de Salomão e hoje é uma mesquita, o Domo da Rocha, né? Uma mesquita muçulmana. 3 dias, quem sabe, Abraão pensando, analisando, será que de repente eu não estou variando? Será que não foi a voz do meu coração? Deus, por que o Senhor quer tomar o meu filho? Eu não sei, você é pai, você é mãe, assim como eu fico pensando o que de repente Abraão estaria pensando, o que ele estaria em conflito, mas uma coisa é muito séria, Abraão, ele obedeceu. A primeira coisa que ele disse quando Deus falou com ele eis-me aqui, ou seja, em prontidão ele foi cumprir o que Deus tinha estabelecido e ordenado para a sua vida. Interessante, agora eles levam 3 dias e chegam até o topo, até próximo ao Monte Moriá. E lá, agora, Abraão disse para seus 2 servos, olha, fique aqui, eu e o meu filho subiremos. O que nós aprendemos aqui? Uma coisa interessante, tem situações que você vai ter amigos, você vai ter parentes, mas essas pessoas vão poder te ajudar até um certo limite. Num outro limite, ou seja, acima desse limite, eles não vão poder te ajudar. Isso excede o potencial de ajuda, de consolo, de apoio que eles podem dar. Então nós aprendemos que só Deus pode nos ajudar em todos os momentos. Por melhor que sejam teus amigos, por melhor que sejam teus familiares, tua família, eles têm um limite, mas Deus é ilimitado, Ele está sempre junto contigo. Agora estão subindo o monte, o Isaque, seu filho, diz, pai Abraão, estou aqui com a lenha, o senhor está com um cutelo, que seja faca, com fogo, mas cadê o holocausto? Cadê
o cordeiro, o animal para ser sacrificado. Quem sabe estavam caminhando lado a lado e Abraão olha para Isaac e disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si o sacrifício. Interessante, esse Deus proverá para si significa Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que nos auxilia. Talvez você que esteja assistindo essa programação esteja cheio de dívidas, com problemas de saúde, problema de repente com o teu marido, você, mulher que me ouve, na bebida, talvez problema com os filhos, nas drogas, e você já tentou de tudo, ou seja, você levou para as pessoas tentarem solucionar um problema que aos teus olhos e aos olhos das pessoas em geral não tem solução. Agora espera e confia que o nosso Deus, que se chama Jeová Jiré, ou seja, o Deus que provê todas as coisas, Ele vai prover uma saída, uma porta aberta, uma luz no fim do túnel. E agora eles chegam na montanha, no monte Moriá, o local de sacrifício. Agora Abraão, quem sabe, arruma o local junto com Isaac, vão colocando pedras e formando o altar, colocam agora a lenha, e a lenha, na verdade, ela tipifica a cruz de Cristo. E Isaac pergunta: e agora, pai, o que nós vamos fazer? Quem é que vai ser morto para sacrificar ao Senhor? Quem sabe talvez Isaac tenha perguntado: pai, por que nós fazemos sacrifícios ao Senhor? E Abraão disse: Deus, Ele se agrada da nossa obediência, então nós sacrificamos porque nós precisamos obedecer à voz de Deus. Agora, nesse momento, Abraão, quem sabe, pega uma corda e começa a querer amarrar talvez as mãos de Isaac. Isaac fica meio sem entender, sem compreender, embora que isso não esteja diretamente na Bíblia, mas nós podemos fazer uma análise, imaginar essa situação. Mas daqui um pouco Abraão disse: olha, eu ouvi a voz de Deus, eu tenho que te sacrificar. Mas por que, Deus? Por que, pai Abraão? Porque Deus mandou, eu vou fazer. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele é suficientemente poderoso para te ressuscitar se for necessário. Ou, quem sabe, proporcionar um outro animal em substituição a ti, meu filho, para sacrifício a Ele. Então, Isaac gentilmente se deixa ser amarrado pelo pai, sobe no altar, embaixo daquelas madeiras, da lenha que tipifica a cruz. E na verdade agora Isaac é um tipo de Jesus, ou seja, Isaac está representando que num certo momento futuro, alguém inocente iria pagar com a sua própria vida um sacrifício por toda a humanidade. Agora, Abraão, ele pega a faca, o cutelo, como diz a palavra, mas uma faca, uma espécie de faca, e está pronto para matar o seu filho. Está pronto para dar um golpe fatal. Eu imagino que nessa hora, os céus, o mundo celestial, os anjos, os demônios, todos eles estão numa expectativa ardente do que vai acontecer. Os demônios, quem sabe, festejando e dizendo: poxa vida, quem sabe Deus enlouqueceu. Eu não sei o que passa na cabeça deles. Mas quem sabe também lá no céu os anjos atônicos dizendo: será que isso vai terminar em morte? O que vai acontecer? Nós vamos ver o que aconteceu e o desfecho de tudo isso e o porquê de tudo isso após o intervalo. Agora nós vamos para um breve intervalo e logo voltaremos.